Alléluia. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Ouve muito bem. écoute très bien. Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur le place publique. Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Qui a dit Amen? Amém. Qui a dit Amen? Quem diz amém? Gloire soit rendue à Dieu. Glória seja rendida a Deus. Gloire soit rendue à Dieu. Glória seja rendida a Deus. Alléluia. Amém. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Bien écoutez, Bem mais escute. nous sommes dans une prédication qui est très importante pour nous. Estamos numa pregação que é muito importante para nós. La parole de ce soir t'enseignera quelque chose de très important qui peut protéger ta vie dès le moment où tu l'écoutes jusqu'à ta mort. A palavra de hoje é muito importante, pode proteger a tua vida desde agora, o momento que estás a ouvir, até o momento da tua morte. Il est vrai que nous n'allons pas tout parler aujourd'hui, É certo que nós vamos falar tudo hoje, mais nous essayerons de dire en peu de temps des choses importantes. chegaremos a falar em pouco tempo de coisas importantes. Quelqu'un peut dire très fortement Alguém Amen. pode dizer fortemente amém. Je dis quelqu'un peut dire très fortement Eu Amen. digo, alguém pode dizer fortemente amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Écoutez-moi bien. Escuta muito bem. La Bible dit, A Bíblia diz: bois les eaux de ta citerne. beba as águas da tua cisterna. Quelqu'un a écouté? Alguém ouviu? Bois les eaux de ta citerne. Beba as águas da tua cisterna. Les eaux qui sortent de ton puits. As águas que saem do teu poço. Amém. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? As fontes devem estar também para fora. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? E das correntes do teu povo derramar-se-iam as suas fontes para fora e pelas ruas. Qu'elles soient pour toi seul Que seja só para ti et non pour l'étranger qui est avec toi. e não para os estranhos que estão contigo. Nous sommes dans un livre de sagesse, Estamos no livro de Sabedorias. là où on doit prendre la connaissance. Aí onde devemos tomar conhecimento. La prudence de pas qu'on doit mettre dans notre chemin. A prudência nos passos que nós vamos marcar a nossa vida. Écoutez, Escute, la Bible ne dit pas a Bíblia não diz: allez boire l'eau de la citerne des autres. vá beber a água da cisterna dos outros. La Bible commence par dire, A Bíblia começa por dizer: elle recommande, ela recomenda, elle exige ela exige à ceux qui le voient, aqueles que têm, à ceux qui l'écoutent, aqueles que ouvem, à ceux qui peuvent voir la grandeur de Dieu. aqueles que podem ver a grandeza de Deus. La Bible recommande A ceci. Bíblia nos recomenda assim: Bois les eaux de ta propre citerne. beba as águas da tua própria cisterna. Quelqu'un peut dire Amen. Alguém pode dizer amém? Quelqu'un peut dire Amen. Alguém pode dizer amém? Les eaux de ta propre citerne. As águas da tua própria cisterna. Ça veut dire à ce niveau, Quer dizer neste nível? on est en train de nous présenter une citerne. Estou apresentando numa cisterna. Et à l'époque de la Bible, Na época da Bíblia, même jusqu'aujourd'hui, mesmo até hoje, quand on parle d'une citerne, quando falamos de cisterna, on voit directement vimos diretamente un trou. Si un trou, o buraco. comment on appelle ça encore? On fait un trou sur la terre, Cava buraco on place bien le ciment, e coloca bem o cimento, on arrange bien le puits arranja bem o buraco et on met de l'eau. e coloca água. C'est ça ce qu'on appelle une citerne. É o que chamamos de cisterna. Un endroit où on garde de l'eau. Lugar onde guarda essa água. Je
ne parle pas d'un bassin. Não se fala, não Je sabe ne como parle é. pas d'un tonneau. Não fala muito amor. Mais c'est un endroit très grand. Mas que lugar grande, Un trou buraco. qu'on a creusé. Buraco cavado. Et on a fait un lieu pour garder de l'eau. E fizeram parecer lugar onde guarda as águas. C'est là où la Bible dit, Era na Bíblia diz. bois les eaux de ta citerne. Beba as águas da tua cisterna. Bois les eaux de ton propre puits. Beba a água do teu próprio poço. Les gens qui ont arrivé à Londres il y a très longtemps, As pessoas que vieram lá há muito tempo, ou ceux qui vivaient dans des provinces, ils le savent, ou aqueles que viveram nas províncias sabem, que dans la plupart des provinces, on n'avait pas l'eau canalisée de bas. na maior parte das províncias não tínhamos naquela época água canalizada. On n'avait que l'eau de puits, Tínhamos apenas água la posse. do poço. C'est. On n'avait que l'eau de puits. Tínhamos apenas água do poço. Donc l'eau qu'on prenait dans le trou. A água que se encontra no buraco. Vous comprenez maintenant? Vocês entendem agora? Il n'y avait pas de chafariche Não havia chafarizes. comme vous voyez aujourd'hui. Como vem hoje. Et pas de bien mettre de l'eau. Aí para de colocar água. Après on vend. Depois vem. Il n'y en avait pas. Não tinha também Il isso. y avait des trous naturels. Havia buracos naturais. Ça veut dire que quelqu'un venait Alguém vinha avec du courage. com coragem. Il creusait un trou Ele cavava jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. até que ele achar água. Et cet homme-là va servir à toute la communauté ou à tous les villages. E aquela água serviria para toda a comunidade ou para toda a aldeia. Sinon à toute sa maison. Ou para todas as casas. C'est ça qu'on appelle un puits. É aquilo que chamamos de poço. Quelqu'un a compris. Alguém entendeu? Quelqu'un a compris. Alguém entendeu? Et la Bible dit, E a Bíblia diz: bois les eaux de ta citerne. Beba as águas da tua cisterna. Bois les eaux de ton puits. Beba as águas do teu próprio poço. Ne laisse pas cette eau se répandre dehors. Não deixe que esta água saia para fora. La Bible recommande à nous, A Bíblia recomenda-nos, à nous tous, a todos nós, la Bible nous a recommande Bíblia nos recomenda de boire l'eau de le puits. para bebermos as águas do nosso poço. J'ai vite compris Eu que eu pedi, ce que la Bible était en train de me o dire, que a Bíblia nos estava a dizer, ce que la Bible était en train de o m'orienter. que a Bíblia nos estava a orientar. Le thème de ce soir, O tema desta noite, cave ton poste. se morar em puro não eu. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Creuse ton puits. Voilà, j'ai cherché ça en français. Cave o teu poço. Creuse ton puits. Cave o teu poço. C'est ça le thème d'aujourd'hui. É este o tema de hoje. Alléluia. Amém. Parce que la Bible me dit Porque a Bíblia nos diz, de boire l'eau de mon propre puits. para beber água do meu próprio poço. Mais les gens ne comprennent pas. Mas as pessoas não compreendem. Comment est-ce que je vais seul boire l'eau de mon puits? Como é que eu vou apenas beber água do meu poço? C'est là que je dois faire un trou. Será que devo cavar um buraco? Quand je vais prendre l'eau, Quando tu pegar água, c'est dans la moi-même je vais le boire. eu vou beber, eu mesmo vou consumir. Oui, ça peut être ça. Pode ser isso. Mais dans le chemin le plus simple, O caminho mais fácil ce n'est pas cela. não é aquilo. Écoutez-moi, Escute, ta vie, a tua vida c'est un puits. é um poço. Je n'ai pas écouté ton amen. Não ouvi a mente. Je dis ta vie, c'est un puits. Diz a tua vida é um poço. Alléluia. Amém. Ta vie, c'est un puits. A tua vida é um poço. Et le puits que tu as O poço que tu tens doit donner de l'eau. deve dar água. Doit donner de l'eau pure Deve dar água pura. qui t'aidera à Que vivre. vai ajudar a viver. L'eau qui ne va pas se répandre dehors. Algo que não vai acabar amanhã. Mais le problème, c'est quoi? O problema qual é? Beaucoup de gens que nous connaissons, Muita gente que nós conhecemos, ils ne savent pas comment creuser leur puits. eles não sabem como cavar os seus poços. C'est là où nous allons nous baser ce soir, E nós nos vamos basear na tarde de hoje afin que nous puissions comprendre le message que Dieu veut nous donner ce soir. para que possamos compreender a mensagem que Deus nos quer transmitir. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Não tomarei muito tempo. 15 minutes 15 minutos, ou 20 minutes, c'est déjà beaucoup. o vídeo já é muito. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bois les eaux de ton puits. Bem mais água do teu poço. Beaucoup de gens ne savent pas comment boire les eaux de leur propre puits. Muita gente não sabe como beber as águas do seu próprio poço. Beaucoup de gens ne savent pas Muita gente não sabe comment profiter de leur propre vie. como aproveitar
Je ne sais pas. Ok. Há muita gente que não se dá o trabalho. Presque ça. Beaucoup de gens Muita gente ne se donnent pas la peine não se dá o trabalho de pouvoir chercher l'eau de leur vie. de procurar a água da sua vida. Ils ne savent pas Eles não sabem comment profiter de leur propre vie. como aproveitar as suas próprias vidas. Écoutez, Escute, je vais vous dire une vérité. vou dizer uma verdade. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Há pessoas que não se conhecem. Beaucoup de gens Muita gente ne se connaissent pas. não se conhece. Beaucoup de gens Muita gente ne connaissent pas leurs capacités. não conhece suas capacidades. Beaucoup de gens Muita gente ne savent pas ce que Dieu a mis en eux. não conhece ou não sabe aquilo que Deus colocou. Beaucoup de gens Muita gente ne vivent pas par leurs capacités. não vive pelas suas capacidades. Vous verrez des gens, Vocês verão pessoas, ils vivent, eles vivem, mais dans sa vie, mas as vidas deles, il est en train de jalouser la vie de l'autre. eles têm inveja da vida dos outros. Comme si sa vie n'était rien. Como se a vida deles não fosse nada. Comme si sa vie n'avait rien. Como se a vida deles não tivesse Comme nada. si sa vie ne pouvait rien. Como se a sua vida não pudesse ter nada. Vous savez pourquoi? Sabem porquê? La raison est une. A razão é Beaucoup de gens ne creusent pas leur vie. é que muita gente não cava as suas vidas. Tu as une vie en toi. Tens uma vida em ti. Ta vie est c'est un puits. A tua vida é poço. C'est une force É poço que tu as en toi. que tu tens em ti. Le problème que tu as, O problema é que tu tens tu ne sais pas comment te é creuser. que tu não sabes como cavar. Dieu t'a donné des capacités. Deus te deu capacidade. Tu as des capacités spirituelles. Deus capacitou-te Tu espiritualmente. as des capacités intellectuelles. Deus capacitou-te intelectualmente. Tu as des capacités relationnelles. Deus capacitou-te nas relações. Tu as des capacités pratiques Deus capacidades práticas. qui sont basées sur des travails professionnels. Estão baseadas no trabalho profissional. Tu as une intelligence fertile pour faire les choses. Tens uma inteligência fácil para fazer as coisas. Dieu a mis en toi quelque chose. Deus colocou em ti qualquer coisa. Mais ton problème, Mas o teu problema, tu ne sais pas te creuser. tu não sabes cavar-se. Tu ne sais pas comment tu peux vivre par toi-même. Tu não sabes como viveres tu mesmo. Tu ne sais pas comment ta vie peut donner quelque chose de bon. Tu não sabes como a tua vida pode dar alguma coisa boa. Tu ne t'acceptes pas toi-même. Tu não te aceitas tu mesmo. Tu ne t'acceptes pas dans ce que tu es. Tu não te aceitas naquilo que tu és. Le plus grand défaut de l'homme, O maior defeito do homem, la plus grande ignorance de a l'homme, maior ignorância do homem, ce n'est pas de ne pas connaître le monde. também não conhecer o mundo. Mais la plus grande ignorance dans ta vie, Mas a maior ignorância da tua vida c'est quand é quando tu ne connais pas Dieu tu não conheces Deus et quand e quando tu ne te connais pas toi-même. tu não te conheces tu mesmo. Amém. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Alguém compreende o que eu disse? Quelqu'un me comprend ce que je dis? Alguém compreende o que eu disse? Aussi longtemps que tu ne connais pas Dieu, Enquanto não conheces Deus, et aussi longtemps que tu ne te connais pas toi-même, enquanto tu mesmo não se conheces, tu pêches contre ta propre vie. tu pecas contra a tua própria vida. Tu es le destructeur de ta propre vie. Tu és o destruidor da tua própria Tu vida. sèmes le trouble dans ta propre vie. Tu semeias a confusão na tua própria vida. Parce que tu ne te connais pas toi-même. Porque tu não te conheces tu mesmo. Tu ne sais pas qui tu es. Tu não sabes quem és. Jusqu'où tu peux aller. Até onde podes avançar. Quelle est ta Qual profondeur? é a tua profundidade? À quelle hauteur tu peux monter? Até que altura tu podes subir. Tu t'abonnes dans ta propre vie Tu vives a tua própria vida. parce que tu ne sais pas qui tu es. Porque tu não sabes. Tu ne sais pas Tu não sabes la vraie profondeur de ta vie. a verdadeira profundidade da tua vida. Bien-aimé, creuse ta vie. Bem marcada da tua vida. Ce soir, je te conseille de commencer à creuser ta vie. Nesta noite eu aconselho começar a cavar a tua própria vida. Celui qui fait un puits, Aquele que faz poço. tu sais qu'est-ce qu'il fait? Sabe o que ele faz? Si tu fais un petit trou, Cavas pequeno buraco. l'eau ne viendra pas. Não vê água. Tu dois faire le trou Deves cavar selon la mesure exigée. segundo a medida exigida. Quand tu arriveras dans la mesure exigée, Quando chegares na medida no nível exigido, écoute ce que je te dis. escuta o que eu te digo. Tu seras là en train de cavar. Chegas lá a cavar, Qu'est-ce qui arrivera? o que é que vai acontecer? Tu vas rencontrer l'eau. Vais encontrar água. Et quand tu rencontreras l'eau pure, E quando encontrares água pura, cette eau va commencer à sortir d'elle-même. aquela água vai começar a sair ela mesma. Parce que dans le puits naturel, Porque no poço natural, on ne vient pas mettre de l'eau. não se vai colocar água. L'eau sort,
elle-même, ça sort. sai por si só. Parce que c'est naturel. Chega natural. Il y a de grâce en toi. Aliás, sentir. Il y a de capacité en toi. A capacidade de sentir. Si tu n'arrives pas Se tu não chegares, au niveau exigé de ta vie, nível exigido da tua vida, tu ne le verras pas. tu não verás. Beaucoup de gens négligent Muita gente negligencia. le fait de creuser leur vie. O feito de cavar as tuas próprias vidas. Des fois, tu parles avec quelqu'un, Às vezes conversas com alguém, la personne te dit, a pessoa te diz, moi j'étais intelligent, eu era inteligente, moi je voulais étudier beaucoup. eu queria estudar muito. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette intelligence? O que é que fizeste desta inteligência? Tu as coupé le chemin de l'école. Cortaste o caminho da escola. Tu ne sais pas. Tu não sabes. Dieu t'avait donné l'intelligence Deus te deu inteligência pour que tu puisses évoluer, para que possas evoluir. étudier Estude jusqu'à un niveau até o nível que cette que intelligence-là a inteligência va commencer vai começar à te faire profiter de ta propre vie. a te fazer aproveitar a tua própria vida. Il y a des gens, Há pessoas, quand tu parles avec lui, quando falas com eles, tu sens que cette personne est intelligente. tu sentes que essa pessoa é inteligente. Mais quand tu lui dis d'étudier, Mas quando manda estudar, il ne veut pas étudier. ele não quer estudar. Écoutez, Escuta, tu sais pourquoi? sabes porquê? Parce que tu ne te connais pas. Porque não se conheces. Parce que tu ne te connais pas. Porque não se conheces. Il y a d'autres personnes Há certas qui pessoas sont en train d'envier ce que toi tu que es, estão a invejar aquilo que tu és, ce que toi tu connais. aquilo que tu conheces. Mais le plus grand problème, Não é o problema. toi tu t'ignores toi-même. Tu estás a ignorar-se. Tu ne sais pas comment te profiter Tu toi-même. sabes como aproveitar de ti mesmo. Tu ne sais pas comment aller au fin fond des capacités qui sont en toi. Tu não sabes como chegar na profundidade das capacidades Quand que quelqu'un te regarde, quando alguém olha para ti, il dit, oh, ce garçon sait vraiment travailler. e esse jovem mesmo trabalhador. Mais la personne qu'on est en train d'apprécier, Mas a pessoa que estão a apreciar, il veut se limiter ele quer limitar-se au niveau qu'il a. no nível que ele tem. Or, il a les capacités Ou ele tem de capacidade de faire plus que ce qu'il a, fazer mais aquilo que ele tem, d'avancer encore. de avançar mais. Parce que le niveau d'aujourd'hui O nível 2 peut devenir insuffisant demain. pode tornar-se suficiente. Le niveau d'aujourd'hui O nível 2 n'arrive pas à te donner à toi-même de l'eau. não chega lá que tu mesmo há. Ce que toi tu fais, O que tu fazes, au lieu de savoir qui tu es, em vez de saber o que tu és, tu passes ton temps tu perdes o seu tempo à invéger, à jalouser les autres personnes. a invejar a vida de outras pessoas. Ah, celui-là est bon. Ei, aquele é bom, Ah, celui-là est beau. aquele é bonito, Ah, celui-là a beaucoup d'argent. aquele tem muito dinheiro, Ah, celui-là a beaucoup d'intelligence. aquele é muito inteligente, Ah, celui-là ceci. aquele é assim. À ce que je sais, No que eu sei, jusqu'aujourd'hui, até hoje, il n'y a aucun homme qui utilise son cerveau à 100%. nenhum homem utiliza seu cérebro 100%. Ça veut dire que nous avons toujours un défi d'aller dans la profondeur. Ele já temos sempre o desafio de ir à profundidade. Nous avons encore un défi de nous creuser nous-mêmes. Nós temos ainda o desafio de cavar nós mesmos. Tu dois creuser ta propre vie. Devemos cavar a tua própria vida. Tu dois chercher qu'est-ce qui va donner la valeur à ma vie. Devemos estudar aquilo que vai dar valor à tua vida. Qu'est-ce qui va me donner de la valeur? O que é que me vai dar valor? Qu'est-ce qui va me donner une espérance du futur? O que é que me vai dar uma esperança de futuro? Quelles sont les capacités qui sont à moi et qui peuvent me faire un grand homme, une grande femme? Quais são as capacidades que estão em mim que podem me tornar uma grande mulher ou um grande homem? Il y a des gens qui se sont limités Há pessoas que limitaram-se. seulement parce que d'autres personnes leur parlent du mal. Limitaram-se porque outras pessoas falaram mal aí. La vie des autres dans leur vie. Viram pessoas de outras vidas. Toi, tu es un bon à rien. Tu és Un bon à rien. Tu ne peux rien faire dans ta vie. tu não podes fazer nada na tua vida. Toi, tu ne peux rien. Tu não podes nada. Toi, tu ne sais rien. Tu não sabes nada. Toi, tu ne peux pas aller jusque-là. Tu não podes chegar até aí. Et la personne dit, ah, je ne veux plus rien faire. Il s'abandonne. A pessoa diz, ei, não posso fazer. Ela Parce passou. qu'il se fit une personne inutile. Porque elas consideram-se uma pessoa inútil. Tu te vois inutile. Tu te considera inútil. Ça creuser d'abord ta vie. Sem cavar aí na tua vida. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Le travail que tu connais, O trabalho que tu conheces, tu peux le perfectionner. podes aperfeiçoar. Ce que toi tu connais faire, Aquilo que tu conheces, sabes ce fazer. que tu sais faire, Aquilo que sabes fazer. tu peux chercher à entrer dans la profondeur de cela. Podes procurar entrar na profundidade daquilo. Aussi longtemps que tu n'entreras pas dans la profondeur de ton puits, Enquanto não entrar na profundidade do teu poço, jamais tu ne boiras l'eau pure de ta jamais vie. beberás água pura do teu Jamais tu vas profiter
profiter de l'eau pure de ta propre vie. Jamais aproveitarás a água pura da tua própria vida. Tu vas commencer à limiter ta vie. Tu vais começar a limitar a tua vida. Vous verrez une jeune femme de 15, 20 ans, elle se dit déjà, moi je ne sais plus comment sera ma vie, je préfère m'engravider, devenir enceinte, faire des enfants. Pourquoi? Tu verás uma menina, uma jovem de 15, 20 anos, diz que não sabe qual será o rumo da vida dela, não sabe como é que vai ser a vida dela, prefere engravidar-se. Tu as encore l'avenir devant toi. Tu ainda tens o futuro diante de ti. Ah, un homme va me prendre, va me mettre dans sa maison. Homem vai me pegar, vai colocar em sua casa. Écoutez-moi bien. Escute muito bem. Il peut te mettre dans la maison, Ele pode colocar em casa dele, mais il peut aussi te chasser après. mas pode te expulsar também depois. Ça veut dire que tu ne résoudras pas le problème sur le puits de l'autre. Quer dizer que tu não vais poder resolver o teu problema no poço de outro. Ton problème, c'est que tu ne te connais pas. O teu problema é que tu não se conheces. C'est que tu ne sais pas qui tu es réellement. É que tu não sabes quem tu és realmente. Tu ne connais pas tes capacités. Tu não conheces as tuas capacidades. Tu ne creuses pas tes capacités. Tu não cavas as tuas capacidades. Et tu sais aujourd'hui, Tu sabes hoje, les gens veulent réfléchir sur les autres, as pessoas querem refletir sobre os outros. mais peu déjà réfléchir sur eux-mêmes. Poucas pessoas refletem sobre elas mesmas. Quand tu commences à faire réfléchir à quelqu'un sa propre vie, Quando começas a exercer alguém a refletir a sua própria vida, il pense que tu es en train de le contrôler, tu veux l'encercler, il pense que tu veux le détruire. ele pensa que queres controlá-lo, que estás a cercá-lo e queres destruí-lo. C'est vrai, É verdade? c'est vrai. É verdade. Il y a des gens qui nous sondent pour nous connaître, pour enfin nous détruire. Há pessoas que nos sondam para conhecermos e para destruir. Mas Le plus grand problème, o maior problema c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. é que nós não nos conhecemos nós mesmos. Qu'est-ce que toi tu peux? O que é que tu podes? Qu'est-ce que toi tu sais? O que é que tu sabes? Quelles sont tes capacités? Quais são as tuas capacidades? Ne reste pas comme ça. Não fique assim. Moi je suis courageux. Sou corajoso. Je suis courageux. Sou corajoso. Avec ton courage, Com a tua coragem, tu ne fais rien. não fazes nada. Alors ton courage te sert à quoi? A tua coragem serve de quê? Ton courage peut te faire vivre. A tua coragem pode fazer viver. Est-ce que ton courage peut aider ta vie? Será que a tua coragem pode ajudar a tua vida? Ton courage peut te creuser au point de te donner l'eau pure. A tua coragem pode cavar e pode dar água pura. Il y a des gens Há pessoas qui se précipitent. que se precipitam. Seigneur, je veux être ton serviteur. Senhor, quero ser teu servo. Dieu prend les dons, il te donne. Deus pega os nossos concede. Dieu prend les grâces, il te donne. Deus pega as garrafas e te concede. Mais dans la spiritualité, Nossa espiritualidade. tu n'as aucune profondeur. Tu não tens uma profundidade. Te mettre à genoux 30 minutes, 1 heure du temps, c'est déjà un enfer pour toi. Ajoelhar 30 minutos uma hora para ti é um inferno. Tu ne sais pas comment prier. Tu não sabes como orar. Tu ne sais pas comment chercher Tu l'éternel. não sabes como procurar o eterno. Il y a des grâces qui sont en toi. Há graças em ti. Jamais ça s'ouvrira. Jamais se abrirão. Si tu n'es pas une femme de prière, Se não fores uma mulher de orações, si tu n'es pas un homme de prière, se não fores um homem de orações. comme je l'ai toujours dit, Como eu digo sempre, un pays ne se développe pas dans la banque, país não se desenvolve no banco, ni dans le marché, nem no mercado. mais un pays se développe Mas país desenvolve-se dans la recherche, na pesquisa. auprès des gens Falar das pessoas qui s'assoient. que Ils s'assoient sentam et ils commencent à penser, e começam a pensar, ils commencent à se graisser. começam a cavar. Qu'est-ce qu'on doit faire O que é que podemos fazer pour améliorer le vie? para melhorar a vida? Qu'est-ce qu'on doit faire Podemos fazer pour distribuer meilleure la richesse du pays? distribuir a riqueza do país. Ce sont ceux-là qui vont faire avancer le pays. São aqueles que vão fazer avançar o país. Ce ne sera pas les parlementaires debout. Não serão os parlamentares, Les gens qui restent dans les coins pour discuter. as pessoas que regem as leis, Les gens qui passent leur temps en disant que nous sommes combattants, au moment où ce sont des bandits. as pessoas que perdem esse tempo para dizer que são combatentes e quando são Des combatentes. gens qui disent que nous sommes des opposants, Pessoas que se chamam de opositores au moment où ce sont des chômeurs. quando são desempregados. Bien, écoutez-moi. Bem mais escuro. Il y a l'opposition parce qu'il y a des gens qui entrent beaucoup dans le chômage. Há oposição porque há pessoas que estão no desemprego. Écoutez, Escute, qui que tu sois, quem quer que tu seja, es serviteur, sério, tu es disciple, és discípulo, tu es frère, soeur à l'église, se tu irmão, irmã, commence à creuser ta vie. comece a acabar a tua vida. Voilà où ta vie peut
s'arranger. Deus na tua vida pode arranjar-se. Voilà où ta vie peut réussir. Deus na tua vida pode ter. Investis-toi dans cela. Invista-te lá. Dieu te dit tu es intercesseur. Deus te diz que é um intercessor. Mais un intercesseur qui n'aime même pas prier. Um intercessor que não gosta de orar. La prière des intercesseurs, tu ne fais pas. A oração dos intercessores não aparece. Si on ne te force pas, tu ne pries pas. Não se esforça, tu não oras. Tu es serviteur. Tu és servo. Comment tu es en train de te creuser spirituellement? Como é que estás a provar espiritualmente? Dieu m'avait promis, Deus me havia prometido. il fera de grandes choses avec moi. E fará coisas grandes comigo. Cela restera un slogan dans ta bouche. Aquilo vai permanecer no slogan. Si tu ne sais pas comment te creuser, Não souberes como cavar. on ne devient pas un grand prédicateur Não se torne um grande pregador. parce que tu passes devant pour parler. Porque tu passas sempre para falar. Mais tu dois t'exercer, Mas tem que exercitar. tu dois te creuser. Deves cavar. Comment est-ce que les autres prêchent? Como é que os outros pregam? Quelle est la source de mon inspiration? Qual é a fonte da minha inspiração? Comment je dois m'exercer? Como é que eu devo exercitar? Par répétition, Ensaiar. travaille-toi, Trabalha-te. travaille ta tête, Trabalha a tua mente. travaille tes capacités. Trabalha as tuas capacidades. Dieu t'a donné le don de guérison. Deus te deu da cura. Tu ne pries jamais pour le malade, Tu não oras para os doentes. mais tu as seulement dans ta bouche. Tens apenas a tua boca. Moi, j'ai le don de la guérison. Eu tenho o dom da cura. Moi, j'ai la grâce de chanter. Eu tenho a graça de cantar. Moi, j'ai la grâce de prier. Eu tenho a graça de orar. Tu resteras un chrétien de slogan. Ficar um cristão de slogan. C'est ça ce que vous voyez aujourd'hui. É aquilo que vem hoje. Quand un prophète n'a plus de message, Quando o profeta não tem mensagem, il devient ele torna-se. falator, fala muito. Il faut commencer son livre. Tem que tornar-se fogueiro. Il faut foquer. Sangue. C'est là où il y a le problème. Esse é o problema. Pourquoi? Suivez-le bien. Porque siga o bem. C'est le manque de vie de prière. É a falta de vida de oração. Il y a des gens ici qui ont des grâces. Tem pessoas aqui que têm graça. Ah, pasteur, quand on priait, Pastor, quando orava, je suis vraiment entré dans la profondeur. eu entrei na minha profundidade. J'ai senti Dieu a commencé à me parler. Senti Deus a falar para mim. Tu sais pourquoi Dieu t'a parlé? Sabes por que Deus falou? Parce que tu t'es creusé dans la prière. Cavaste na oração. Ça veut dire ceci. Quem quiser, Si tu veux vivre une vie superficielle, se quer viver uma vida superficial, Dieu ne te parlera pas. Deus não falará para ti. Dieu ne te montrera jamais des choses importantes. Deus não te vai mostrar coisas importantes. Dieu ne te confiera jamais des choses importantes. Deus não te vai confiar coisas importantes. Tu resteras dans les choses en l'air. Permanecerá com as coisas superficiais. Ce qui est en toi ne se manifestera pas. Aquilo que está em ti não se vai manifestar. À force de prier en langue, Com força de orar em língua, Dieu peut te donner l'interprétation des langues. Deus pode dar a interpretação da língua. À force d'interpréter les langues, Nos assiste a interpretar as línguas. Dieu peut te confier la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Deus pode confiar com a palavra de sabedoria e de conhecimento. À force de donner des paroles de connaissance, Aí, dando palavras de conhecimento, Dieu peut t'ouvrir de véritables prophéties. Deus pode abrir as verdadeiras profecias. Vous ne savez pas, Vocês não sabem. ton problème, Teu problema tu ne sais pas te creuser. é que tu não sabes cavar-se. Tu ne sais pas te creuser. Tu não sabes cavar. Tu as des difficultés pour creuser ta propre vie. Tu tens dificuldades para cavar a tua própria vida. Vous verrez des gens, Verão pessoas. tu lui dis, Dizes, allons à l'église prier. vamos à igreja jogar. Ah, moi je n'aime pas l'église. Eu não gosto de igreja. Vous savez, j'ai compris dans la vie Eu compreendi na vida qu'il y a des gens que há pessoas qui ne s'aiment pas eux-mêmes. que não se amam elas mesmas. Oui. Amém. Et il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Elas mesmas não se amam. C'est comme des malades É como doente qui ne veulent pas être guéris. que não quer ser curado. Écoutez, Escute, si quelqu'un est malade, se alguém estiver doente, il va à l'hôpital. ele vai ao hospital. Ou s'il a la foi, Você tem fé, il prie et il va à l'église. ele ora e vai à igreja. Mais s'il ne veut pas aller à l'église, Se não for à igreja, il ne veut pas aller à l'hôpital, não vai ao hospital. pendant qu'il a les possibilités, Quando tem possibilidades, laissez-le mourir. deixa morrer. Parce que Por il ne s'aime pas lui-même. ele mesmo não se ama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amém. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém me entende? Parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Porque ele não se ama ele mesmo. C'est là où il y a le problème de É a questão beaucoup de gens de aussi. muita gente também. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Muita gente não se ama. Comment c'est possible Como é possível?
Quelqu'un te regarde Alguém olha para ti, et dit non, toi tu es intelligent. diz que tu és inteligente. Il te paye l'école. Ele paga a escola para ti. Mais tu prends l'argent de l'école. Mas tu pegas o dinheiro da escola. Tu t'escroques toi-même. Burlaste tu mesmo. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Quer dizer, tu não se amas. Amém. Tu n'aimes pas ton propre avenir. Tu não amas o teu próprio futuro. Tu n'aimes pas ta propre espérance. Tu não amas a tua própria esperança. C'est trop bien-aimé. Isso é espantoso. C'est très difficile de comprendre É cela. muito difícil compreender isso. Les gens font des efforts. As pessoas fazem esforço. On te paye un billet. Pagam um bilhete. Aller en Europe. Vá à Europa. Aller en Amérique. Vá à América. Aller en Asie. Vá à Ásia. Va étudier. Vai estudar. On te paye. Paga. Tu ne payes rien. Não pagas nada. Mais tu vas là-bas. Tu chegas lá. Tu abandonnes l'école. Abandonas a Tu escola. embrasses la bière. Tu embrasses la drogue. Abraças a Et droga. après tu vas dire Depois disso, que personne ne m'aime. que ninguém me ama. Non. Não. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui pleurent une seule opportunité pour devenir de grandes personnes. Enquanto há pessoas que choram, clamam por uma única oportunidade de se tornarem grandes pessoas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Há pessoas que não se amam. Même si vous venez l'aider, Mesmo se vocês quiserem ajudá-los, ils ne s'aiment pas. eles não se amam. Ils ne cherchent ni l'aide de Dieu, Eles não procuram nem a ajuda de Deus, ni l'aide de celui qui peut l'aider. muito menos daqueles que podem ajudá-los. Tu lui dis, viens prier. Tu dizes que vem orar. Moi, je n'aime pas prier. Eu não gosto de orar. Mais chaque jour, Todos os dias. il vient te parler de ce problème. Ele vem falar dos seus problemas. Tu regardes ce problème, Olha os seus problemas. tu trouves qu'il y a le démon là-dedans. Das contas que há demônios aí. Il y a des cas suspects dans sa vie. Há casos suspeitos na sua Mais vida. la personne ne veut pas prier. Mas a pessoa não quer orar. Écoutez-moi, Escuta. une des choses que le diable ne t'aidera jamais à faire, Uma das coisas que o diabo não te vai ajudar a fazer chercher la présence de é Dieu procurar a presença de Deus. et chercher Procurar la profondeur de ta vie. aprofundar na tua vida. Amém. Quelqu'un m'a compris. Alguém me entendeu? Le diable ne te laissera jamais faire cela. O diabo não te vai deixar fazer isso. Parce qu'il sait que ta vie peut monter comme une étoile. Porque ele sabe que a tua vida pode subir como uma estrada. Et c'est lui qui va perdre. E é ele que vai perder. Il va perdre. Vai perder. Bien-aimé, Bem amado. si tu aimes réellement ta vie, Se amas realmente a tua vida, crée ta vie. cava a tua vida. Dis à la personne qui est à côté Diz a de pessoa que está toi, do teu lado, crée ta vie. cava a tua vida. Regarde-le, dis-le, crée ta vie. Olha para ela e diz a ela, cava a tua vida. Bien-aimé, Bem amado. si tu restes superficiel, Se tu permanecer il y aura superficial, que de la poussière. só haverá poeira. Si tu ne vas pas au niveau exigé, Se não fores ao nível exigido, tu n'auras que de la boue. Potopoto. serás apenas a lama. Tu n'auras que de la boue Serás apenas a lama. et tu n'auras que l'eau sale. Ou será água saloba. L'eau sale. Será água suja. Mais si tu entres dans les grandes profondeurs de ta vie, Se viajas nas grandes profundidades da tua vida, si tu atteins le niveau exigé, se atingires o nível exigido, je vous dis, eu vos digo, l'eau pure sortira de toi. água pura será de ti. L'eau pure sortira de toi. Água pura será de ti. Et il y a des situations que nous ne comprenons pas. Há situações que não compreendemos. Au temps librement, tu regardes l'homme, Olhas para o homem, tu dis voici l'homme. dizes este é o homem. Mais tu regardes la femme, Mas olhas para a mulher, tu te demandes perguntas, quel démon les a unis. qual é o demônio que uniu-os? Parce que Dieu ne peut pas le faire. Porque Deus não pode fazer isso. Ça ne peut être quel démon. Não pode dizer que o demônio. Tu regardes la femme, Olhas para a mulher, tu dis vraiment ça c'est une femme. esta é uma mulher. Mais tu regardes l'homme, Olhas para o homem, tu te demandes. perguntas. Elle avait passé son arrêt Ela ultrapassou a sua paragem et en voulant récupérer son arrêt, elle est descendue sur un arrêt errant. querendo recuperar a sua paragem, acabou por deixar uma paragem errada. Tu commences à te demander Tu começas a perguntar-se, pourquoi. por quê? Parce que tu vois que cet homme Porque tu achas que este homem ne comprend pas ça. não compreende a sua vida. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Tu verrais un jeune garçon de 17 ans, 20 ans, Tu és jovem de 17 ou 20 anos. même un gobelet tu n'as pas. Mesmo como não tem.
Même une cuillère, tu n'as pas. Mesmo garfo tu não tens. Mais tu vois la personne te dire, Mas tu vês a pessoa e dizes: moi vraiment je dois me marier. eu devo casar. Je dois vraiment me marier. Devo casar. À la maison, c'était pauvre. Em casa é pobre, Mais dehors, mas na rua c'était riche et circonstanciel. é tão rico circunstancial. Amém. Quand tu vas écouter Quando tu ouvires le dépense qu'il fait dehors, as despesas que ele faz na rua, les dettes qu'il paye dehors, as dívidas que ele paga na rua, tu te demandes, perguntas: cette personne aime sa vie ou pas? será que esta pessoa ama-se ou não? Ma soeur, Irmão, attends le numéro de l'ennemi. mesmo que o amor seja de qualquer forma, Vous savez qu'on a 10 000 comme un beau commerce. tens apenas 10.000 como dinheiro de comércio. Aujourd'hui, nous sommes dans le kilo d'ailleurs. Carton et soso. Nini ya l'osso. Vais comprar para os seus filhos uma caixa de galinha e um saco de arroz. Pourquoi moi d'ailleurs que quand même aussi par rapport? Para ver que costumas a pegar dinheiro. Olha, o pai do bato me disse, Está lá, papai não vai ter aí saga. deixou-me uma palavra. A ti que era uma luva. Ele tinha me dito, Aí precisa tinha. ele não me deixou dinheiro, A ti que era uma boa ter. nem herança material, A ti que era uma pé heritage material ter. mas ele tinha me dito, A ti que era uma luva. Uma luva. quem não tem, Ou essa não vou ter. não inventa moda. Aí vem ter morte. Olha, essa não é moda. Aquele que não tem. A inventar moda. Que não invente moda. O que eu ouvi meu patrão? Vais lá, és um patrão lá. Na sua esposa na moda, eu sou você que foi fundado. Não tens vergonha, voltas em casa, pedes fundos. O senhor que sou líder. Não tens vergonha. Olha só na quadra para ele como vou ganhar. Em vez de fazer alguma coisa que vais ganhar algo, um troco. E eu sou cansado. Família quando você pela na eu, não acaba ninguém com o PT. Tu pensa que a família te ama muito, mas não gostam de ti. Ele vai fufunda o seu bomba que a modelo essa mulher, né? Se guardasses os teus fundos, hoje havias de guardar. Estarias gordo. Je veux seulement te dire, Quero apenas dizer, crée ta vie. casa a tua vida. Cherche Procure en toi. em ti. Dieu a mis une destinée. Deus colocou um destino. Dieu a mis un chemin. Deus colocou um caminho. La Bible dit A ceci. Bíblia diz assim: Je connais les projets que j'ai Deus formés. Cristo para vós. Dieu a mis un chemin Deus colocou um caminho pour ta réussite. para o teu êxito. Dieu a mis un chemin Deus colocou um caminho pour ton excellence. para a tua excelência. Cherche cela, Por isso, découvre cela descubra et utilise cela. o que disse aqui. Quand tu vas commencer à l'utiliser, Quando começares a utilizar, à te creuser dans le chemin que Dieu t'a donné, a cavar-se no caminho que Deus te deu, moi je vous dis, eu vos digo: le Dieu Tout-Puissant o Deus Todo-Poderoso bénira ta vie. abençoará a tua vida. Beaucoup de gens ne sont pas bénis. Muita gente não é abençoada, Il y a beaucoup de raisons, por muitas razões. mais une des raisons, Uma delas, tu ne te connais pas. não se conheces. La Bible dit, A Bíblia diz: ne laisse pas tes eaux se répandre en dehors. não deixes que as tuas águas ou as tuas fontes que saiam para fora. Kotika mai na onde sopa na mabele itabura na balabala. Não deixes a tua água ser sujada na rua. On parle de l'irresponsabilité. Fala da responsabilidade. On parle Fala de la négligence. da negligência. On parle Fala du gaspillage de gastar dans tous les domaines de la vie. em todos os domínios da vida. Ne mets jamais le gaspillage. Não coloque o gasto. Ne mets jamais l'irresponsabilité. Não coloque a responsabilidade. Bien aimé au travail. Bem ao escudo. Soko yebi ke Sabes olingaka que gostas, ah que amas muito. olingaka mingi. E amas muito. Tu amas muito. Tem um coração do amor. Usar o tema é bonito.
Tango vando le bimeda pasteur na soki na lingi. Quando você Ni lisake tika na libanda. pastor, quando amo alguém, nem as unhas ficam por fora. Soko yendo sana motema kole. Se sabes que tens um coração amoroso, Mi chukola mala. cava-se melhor Poye ba mutuli no bole. para conheceres ou para saberes quem é que vais amar. Soko li receber. Se mais um corredor, Lelo soka bele ni pala. amanhã se chamar assim, Lode chamar para dosh. amanhã será bufidoso. Lode kuna popular. Outro dia será popular, Lode kuna maya. no outro dia será amanhã. Yo mutu kopé. Serás como mulher. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Alguém me entende? Vous savez que ça n'a pas de l'ingaka na moté. Sabe que há pessoas que só amam no coração? Pasteur, Pastor, na peda na linga makasi. eu amo muito. Mais mon bali no tikala bomona jamais bolingo. O teu marido nunca viu este amor demonstrado. Bolinga makasi na motema. Amas muito, mas em teu coração. Bien aimé. Bem amado. Bato mibale ka bayebi yo malamu. São duas pessoas que conhecem bem. Nzambe Deus na yo moko. e tu mesmo. Oyo eza na kati na yo. Está dentro de ti. Soko lobi te. Se não falar, Soko manifeste se te. não manifestares. Moya moto ayeba koza te. Tem como uma pessoa saber Ndenge ovandi wana. como está sentado. Nayebi makambo ozokanisa Eu te. não sei o que pensa. Nayebi oyo ozoyoka. Eu sei o que ouves. Parce que ce que tu écoutes, Você ouve. c'est ce que moi je parle. Eu que falo. Mais ce que tu penses, Tu pensas. moi je ne le connais pas. Eu não conheço. Est-ce que vous m'écoutez? Entende? Moi je ne le connais pas. Eu não conheço. Il n'y a que Dieu Sou Deus. et toi-même. Tu mesmo. C'est pourquoi il n'y a que Dieu qui peut t'aider Por isso só Deus pode ajudar. et toi-même tu peux t'aider. E tu mesmo pode ajudar. Alléluia. Amém. Écoutez-moi bien. Escuta muito bem. Ne répand pas tes œuvres en dehors. Não jogue as tuas águas na rua. Ne perds pas tes efforts en vain. Não faça esforços em vão. Cherche l'appui de Dieu. Procure o apoio de Deus. Manifeste ce que tu as. Manifesta aquilo que tu tens. Oui, la plupart à la fin, conclusion dans la carte, on va dire Sabe, a comparar com as pessoas que dizem eu sei cozinhar, eu cozinho muito. O resultado final é que não sabem cozinhar. Oui, pourquoi? Sabem porquê? Parce que la vie non. Porque sabem cozinhar na boca, Mais la vie colama, mas não sabem cozinhar com as mãos. et l'eau comme la maman, Se cozinha com a boca, et ça va maman. que são palavras. Est-ce que vous avez qui là? Será que alguém me ouviu? Est-ce que vous avez qui là? Será que alguém me ouviu? Est-ce que vous avez qui Será que là? alguém me entende? N'a dit que va nous recharger finalement. Eu quero que comece a mudar a tua vida. Commence à prendre ta vie au sérieux. Começa a considerar a tua vida seriamente. Commence à chercher Começa a procurar quel est mon chemin. qual é o meu caminho. Qui es-tu? Quem é Deus? Qu'as-tu? Quem és tu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? O que tu és, o que tu Quelle tens. est ta profondeur? Qual é a tua profundidade? Et quelle est ta hauteur? E qual é a tua altura? Si tu découvres cela, Se tu descobrires isso, tu feras de grandes choses. faz grandes coisas. Ne perds pas ton temps. Não perca o teu tempo. Rattrape ton temps. Resgate o teu tempo. Si tu sens que tu dois étudier, Se sentes que deves estudar, alors étudie. estude. Si tu sens que tu dois travailler encore plus, Se sentes que deves trabalhar mais aí, alors travailler. trabalhe. Si tu sens que tu dois faire quelque chose, Se sentes que deves fazer alguma coisa, ne fais pas ça avec não négligence. faça por negligência. Creuse ta propre vie. Cava a tua própria vida. C'est alors que l'oubli sortira. E daí que a loucura vai sair. Demain, Amanhã, on en parlera encore. falaremos mais. Que Dieu vous bénisse. Se Deus nos abençoe.